de Deus, tá? Nós vamos cantar essa música. Dá uma fechadinha na porta, porque o carro está chegando. Feche os seus olhos e se coloca na presença de Deus nesse instante. Deus está aqui nesse lugar. Deus está nessa capela. Deus está no tabernáculo, no Santíssimo Sacramento que habita esse lugar. E nós temos também a presença do Filho, a presença do Pai. Deus Pai está nesse lugar. E a ternura de Deus vem nos abraçar. E a bondade infinita de Deus vem nos perdoar. Sinta-se nesse instante abraçado pela ternura de Deus. Sinta-se nesse instante perdoado pelo amor do Pai que está aqui nesse lugar. E assim como essa música convida, eleve a Deus o seu coração, eleve as suas mãos, seu olhar, sua voz, ofereça a Deus a sua vida nessa confiança, nesse olhar confiante a Deus, de quem é abraçado pela sua ternura, de quem é acolhido pela sua misericórdia. Eleve a Deus o seu coração, as suas mãos, a sua voz. Você está na casa do Pai. Aqui não há julgamentos, porque Ele é o teu Pai. Aqui não há hostilidade nem violência, porque Ele é o teu Pai. Aqui não há cobranças, nem preconceitos. Aqui não há discriminação, porque nós estamos na casa do Pai. E não é um Pai, é o Pai. O Pai das misericórdias. O nosso Deus que nos ama e que nos habita e que nessa noite quer nos abraçar com a tua ternura. Cantemos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A ti, meu
coração. Coloque na presença de Deus a tua vida, o teu coração, como ele se encontra. Porque para Deus nós não somos nenhuma novidade. Deus nos habita e sabe de tudo. Tem um salmo da Bíblia que diz: antes que a palavra me chegue à boca, vós a conheceis por completo. Antes mesmo de dizermos alguma coisa, Deus já sabe, porque Deus é o único que nos vê dentro para fora. E é o único que, vendo toda a nossa verdade, até mesmo aquilo que nós escondemos das pessoas, nos aceita do jeito que nós somos, com tudo que nós temos e trazemos dentro de nós. Por isso, estar na casa do Pai é estar num local de confiança. Confiança naquele que me conhece, sabe tudo de mim, e mesmo assim me aceita e me ama. E nessa confiança, entregue para Deus a tua vida nesse momento. As tuas maiores preocupações, os teus assuntos a serem resolvidos, as tuas ansiedades, os teus medos. E através dessa canção que iremos cantar novamente no início, entregue para Deus aquilo que o teu coração deseja entregar. E deixe que a ternura do Pai te abrace e cuide de tudo para você. Vamos cantar. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vamos cantar a tua ternura, Senhor. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Nós queremos, Senhor, sentir o calor das tuas mãos. Nós que estamos frios e congelados pelo frio do mundo, pela frieza dos nossos relacionamentos, pela frieza da nossa própria vida. Nós precisamos sentir, Jesus, o calor das tuas mãos a cuidar do nosso coração, da nossa alma. Porque o que o homem mais sente ultimamente, Jesus, é solidão. Quantos de nós aqui, Senhor, nos sentimos sozinhos no mundo da vida, sem ninguém? Quantos de nós, Senhor, estamos rodeados de pessoas e mesmo assim nos sentimos sozinhos? Quantos de nós nos falamos com tanta gente, ouvimos tantas pessoas, mas no fundo nos sentimos sozinhos? Que o calor das tuas mãos, Senhor, possa aquecer o nosso coração. Porque somente as tuas mãos conseguem acessar o mais íntimo de nós.
Somente as tuas mãos conseguem tocar a nossa alma. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que, desde já, as tuas mãos possam tocar a nossa alma e, através da tua palavra, através dessa formação, que o Senhor possa aquecer o nosso coração, como aqueles discípulos de Emaús que fugiam de Jerusalém e voltavam para a sua terra, e o Senhor foi ao encontro deles. E enquanto o Senhor falava, lhes abrasava o coração. Pedimos a Deus que nessa noite de formação, enquanto formos ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa aquecer o nosso coração, como aconteceu com aqueles discípulos em Emaús. Porque muitos de nós estamos como eles, tristes, abatidos, sem esperança, sem rumo, e precisamos da tua palavra, Senhor, a nos dar uma direção, a aquecer a nossa alma. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, doce hóspede da alma, e traz ao nosso coração nessa noite um verdadeiro encontro contigo. Encontro esse que ultrapassa o entendimento humano, que ultrapassa a razão, pois é de alma a coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por isso, Senhor nosso. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos acolher de todo o coração o Diácono Wagner, que mais uma vez nos trazer a palavra. Seja bem-vindo, Diácono. Boa noite. Boa noite. Sempre uma grande alegria retornar os amigos. E a festa aqui está grande hoje, né? 6 quadras para cima a gente não consegue falar, né? Muito bem, nesta noite nós estamos aqui para partilhar um pouco daquilo que Deus nos propõe e nos põe na vida. Isto é o mais importante. Estava conversando com o padre agora à porta, o padre Armando, fazer a diferenciação. Algumas coisas dizer como o mundo está confuso, não é? O mundo está confuso. Vivemos uma época de muita confusão. E é nessa perspectiva que nesta noite eu quero conversar um pouco com vocês. Porque o tema desta noite é a graça de Deus, tá? E a relação com a pessoa humana nesta época das redes sociais. Veja esta grande questão que se põe hoje para nós, principalmente para nós cristãos e cristãs, que vivemos esse tempo confuso. E aí nós falamos, como é que a graça de Deus age nessa história então? Como nós cristãos e cristãs, e hoje celebrando a solenidade de Pentecostes, vivemos esta época, como nós falamos, a Paulo falava aos Coríntios hoje, o dom, que é o próprio ressuscitado, que se derrama sobre nós, os seus discípulos e discípulas, para formarmos um corpo, do qual a cabeça é Cristo. É bonita a palavra de Paulo. Agora, quando nós descemos na realidade concreta da nossa história, seja ela pessoal, seja ela comunitária, nós nos perguntamos como é que a
grande questão. E aí Paulo vai nos dizer da graça. A graça nos é dada por Deus através do Filho. Mas o que é a graça de Deus? Nós falamos tanto da graça de Deus e podemos compreendê-la de diversas maneiras, e talvez algumas tão equivocadas, como se a graça fosse um elemento mágico que perpassa a vida das pessoas e resolve os problemas mais estranhos e mais insolúveis, como um passe de mágica. E aí que talvez resida o grande problema de muitos cristãos, que às vezes acabam desanimando. Pois olha, eu rezei tanto, eu fiz tantos atos de piedade, eu li tanto a palavra de Deus, eu celebrei tantas eucaristias dominicais, e nesse momento que eu precisava tanto da graça de Deus, Deus me abandonou. Esse é o grande dilema que muitos cristãos vivem. E nós percebemos que muitos cristãos deixam a fé cristã ou simplesmente vivem numa situação de quase de gnosticismo, né? Creio, mas numa realidade meio difusa, quase que um Deus que está presente nas coisas, não? Um pouco isso que se vê hoje. Ou aqueles que mudam, cada vez está num lugar, né, religioso, vai mudando. Assim como se troca de roupa, vai se mudando, de igreja cristã para igreja cristã, ou mistura um pouco de cristianismo, um pouco de esoterismo, e assim vai se vivendo. Tá? Essa é a grande questão que vivemos. Por isso um mundo confuso hoje. As pessoas dizem assim, não, mas não basta crer em Deus, porque Deus é igual para todos. Pode até ser, mas a compreensão que cada um tem de Deus é diferente. O anúncio de Deus é diferente. Você conversar com um hindu brahmane, ele vai compreender a divindade de uma maneira. Se você for falar com um islâmico, ele também crê em Deus, mas ele vai abrir uma janela e vai compreender esse Deus de uma maneira. Se você falar com um cristão ortodoxo, ele vai abrir a janela e compreender Deus de uma maneira. Um cristão católico romano vai entender abrindo a janela de uma maneira, e assim por diante. Então não basta crer em Deus. É a maneira como nós cremos e como esta crença se manifesta no nosso dia a dia, na nossa existência. E para a reflexão desta noite, eu trago um grande teólogo, muito lido durante muito tempo. Algumas coisas são muito pertinentes para os dias de hoje. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino viveu na Alta Idade Média. E ele se deparou, enquanto cristão, enquanto teólogo, com um grande dilema que ainda arrasta muitos homens e mulheres hoje. Como relacionar a fé em Jesus Cristo com a razão? São Tomás, um homem culto, mas um homem santo também, dominicano, de grande espiritualidade. Ele se deparava, como eu posso explicar, nesta época em que vivo, tão confusa também, como que Deus se relaciona com a nossa capacidade de pensar, a nossa intelectualidade. Ele escreveu uma grande obra chamada Suma Teológica, que exige de nós um fôlego grande para ler. Mas eu trago aqui uma questão que São Tomás diz, quando ele fala da graça. São Tomás vai dizer, a graça de Deus, ela pressupõe a natureza humana. Não que ela precise necessariamente da nossa natureza, mas ela pressupõe. Ela não exige, mas ela pressupõe, ela quer contar. Então, para entender a graça de Deus e para compreender a graça nesses momentos tão confusos que vivemos, nós temos que olhar para a natureza humana. E quando a gente fala de natureza humana, nós falamos aqui de pessoalidade. Tomando uma verdade que para nós cristãos e cristãs é muito cara. Nós somos criados por Deus. Nós não somos um acidente genético. Podemos ter no nosso DNA configurações de nossos antepassados,
Mas esta configuração de DNA, como vai dizer Terra de Chardin, grande jesuíta, Alfa e Ômega, Terra de Chardin, todo o processo criacional de Deus se encontra como ato criador da natureza. Para Terra de Chardin, esse jesuíta, não há uma contradição entre a criação e o processo da evolução. Isso é Terra de Chardin. Então nós olhamos, a graça de Deus, ela vai em encontro dessa natureza que é criada por Deus. Como ela se desenvolve, aí é um problema da ciência. Como ela vai se desenvolver. E é nesse aspecto que eu quero conversar com vocês nesta noite. O que a pessoa humana, que essa graça de Deus venha ao encontro? Alguns elementos caracterizam a nossa natureza. E uma delas, eu diria, claro, está ligado à maneira como nós enxergamos as coisas. Como nós enxergamos? Alguns místicos vão dizer que os olhos são a janela da alma. Falando de pessoa humana, digo que os nossos sentidos, eles são as janelas daquilo que nós somos. Vou dar um exemplo muito concreto. Para algumas pessoas, quando ela olha para as realidades que a cercam, isso atinge a pessoa na sua estrutura mais profunda. Eu posso me espantar com uma realidade que eu vivo na esquina da minha casa. Eu posso me sentir emocionalmente abalado por uma cena que eu vejo, seja na televisão, seja no YouTube. É como eu estou vendo as coisas. Como essas coisas me atingem. Isso vai mexer com aquilo que a gente chama de natureza humana. E pode mexer com outro elemento da nossa natureza humana para algumas pessoas, com as emoções. E nos dias de hoje, as emoções para algumas pessoas são como a epiderme. Para algumas pessoas as emoções arrastam tudo aquilo que ela é. A graça de Deus pressupõe a natureza humana, portanto pressupõe a maneira como nós vemos o mundo, pressupõe as nossas emoções, pressupõe outro elemento da natureza humana, como nós conhecemos. Nós temos um patamar hoje que vivemos, não de muito distante, mas muito forte hoje, que é o cognitivo, a racionalidade. E nós achamos que todo mundo aprende de uma maneira única, usando a capacidade de buscar os porquês, usando muito da lógica formal. Causa, efeito, reação, ação. Então, cognitivo. Mas há pessoas que, natureza humana, estou dizendo, há pessoas que não conhecem pelo raciocínio. Há pessoas que conhecem tocando. Você fala uma teoria e a pessoa diz, dá um exemplo. Quando a pessoa faz essa pergunta, dá um exemplo, significa que o caminho de conhecimento dela é pelo empírico, é pela experiência concreta. Nada está na mente dela que não tenha passado antes por uma experiência sensível. Há pessoas que conhecem pelo dado da emoção. Se a emoção não está no lugar, a pessoa não conhece. Há pessoas que conhecem por intuição. É aquilo que algumas correntes psicológicas chamam de insight. É aquela visão e aquilo se dá ao conhecimento. Então veja, a natureza humana, como nós conhecemos, a graça de Deus pressupõe isso. Outro elemento da natureza humana, nossas buscas, nossos sonhos. Quem de nós não tem sonhos? Algumas pessoas podem ter esses sonhos, essas buscas, simplesmente bloqueadas por elementos. Aí eu desisti de buscar isso. Em qualquer circunstância nós vemos isso. Na circunstância profissional, olha, eu cansei. Agora, bloqueou. Eu cansei de tentar mudar a minha vida. Tem alguns
alguns comportamentos que eu não consigo mudar, então cansei, deixa do jeito que está. Vamos vivendo do jeito que vai. Em algumas relações conjugais, a busca foi bloqueada. Vai deixando assim, a gente se acostumou a viver junto, né? Mesmo que a gente já não se ame mais, não se respeite mais, mas eu bloqueei, não quero mais, eu quero viver isso aqui, acabou, basta isso. Isso é um bloqueio. Natureza humana busca, a graça de Deus pressupõe isso. Veja bem, alguém que não tem busca no campo religioso, como é que a graça vai agir? Percebe? Alguém que é extremamente intelectualizado, querer compreender a graça de Deus do ponto de vista racional, a graça de Deus vai ter uma dificuldade muito grande. Porque sempre vai buscar provas científicas. É o como as coisas se manifestam. Como é que é Deus? Como é que nós vamos, do ponto de vista racional, tentar compreender Deus nos limites tão pequenos da racionalidade ou da própria ciência? A ciência tem o seu limite. Ela só consegue conhecer aquilo que é observável, aquilo que pode ser empiricamente experimentado. Fora desses parâmetros, a ciência não conhece. E o seu conhecimento é muito frágil. Então, por isso o mundo às vezes está confuso hoje, né? E falta muitas vezes essa delimitação. Então a ciência não conhece, se ela não conhece é mentira. É um parâmetro muito pequeno para nós falarmos. Portanto, a graça de Deus pressupõe isso também. A graça de Deus pressupõe a nossa vontade. A vontade. São Tomás de Aquino depois vai trabalhar na Suma Teológica também sobre a questão da vontade. Pegando um pouco de Aristóteles, vai trabalhar a questão. Mas eu digo, a vontade é algo da natureza humana. O querer. O querer. E muitas vezes o nosso querer, ele está contaminado por N questões. Por exemplo, as nossas verdades pessoais. Todos nós temos verdades pessoais. Essas verdades pessoais a gente pode ter recebido da cultura em que vivemos, da família da qual viemos, da escola, do meio acadêmico. Então nós vamos construindo algumas verdades, né? Algumas verdades pessoais. Algumas ligadas à cultura. Veja, a gente chama alguns prejuízos ou pré-julgamentos que são ligados à cultura. Muita gente tem isso dentro dela. Não que ela tenha consciência muitas vezes disso, mas traz dentro. Todos aquilo que nós vimos na sociedade tão confusa hoje, o desrespeito ao diferente, tem muito a ver com essas verdades pessoais. Por isso a intolerância religiosa, a intolerância cultural que vemos em vários lugares do mundo e no Brasil também, a questão de gênero, a questão do racismo, estão ligados a verdades, muitas vezes culturais, que habitam a vida da gente. Aí eu não me aproximo daquela pessoa por isso. Se pergunte por que não se aproxima. Existem algumas verdades que alimentam esse movimento de não aproximar-se. Então a graça de Deus pressupõe isso também. Se as nossas verdades pessoais são tão fortes, porque às vezes na estrutura de alguém existencial, essas verdades pessoais são fortíssimas. Ela não consegue dar um passo além e aquelas verdades ficam conversando com ela. Olha, não se aproxime daquela pessoa, porque olha, ela veio de tal lugar e naquele lugar as pessoas vivem assim. Olha, já tem um remetente na cabeça, na estrutura. Ela não consegue. Quando Paulo diz hoje na carta aos Coríntios que foi derrubado um muro entre judeus e não judeus, olha só, como é que nós vamos derrubar o muro? Há certas verdades pessoais. E na sociedade atual, na cultura atual, essas verdades estão cada vez mais cristalizadas. Principalmente na situação que vivemos hoje no Brasil. Algumas verdades cristalizadas, verdades que são muito relativas. Quer um exemplo? Esquerda e direita. Nós podemos dividir a sociedade deste jeito. São verdades cristalizadas. A gente chama isso de verdades chamados pré-juízos, que todos nós temos.
Então é aquele outro, verdades religiosas. Tá? A quem é da Umbanda eu não posso me aproximar, porque senão, olha lá, olha os prejuízos. Tá? Quem é evangélico, eu não posso me aproximar, ou os evangélicos não se aproximam dos católicos. São verdades que têm remetentes. Como é que nós podemos, aonde nós ancoramos esta ideia de que alguns são mais puros que os outros? São verdades de natureza religiosa e uma interpretação religiosa. Então isso habita a estrutura de muita gente ainda hoje, e cada vez mais forte. Veja a intolerância que nós vemos hoje. Por isso o mundo é confuso, muito confuso. Há pessoas que defendem, por exemplo, a pena de morte. E quem não defende, ou quem defende o armamento, o desarmamento, toda uma questão que vai entrando nas verdades, e essas verdades vão conversando dentro da pessoa. E às vezes a graça de Deus não consegue entrar, porque a verdade é tão forte e Deus não entra. A graça de Deus não entra. É impossível Deus dialogar nessa estrutura. A graça de Deus pressupõe a natureza humana. O exemplo da pena de morte. Há quem defenda a pena de morte usando argumentos bíblicos. Veja, é a maneira como ele vê o mundo. Então ele acha que todos podem se defender e defender o que é seu, usando da violência. E aí ele vai torcer a argumentação, pegar alguns textos e aplicar isto. Então a graça de Deus não consegue entrar. Isto é a maneira como interpreta. A gente chama isso de hermenêutica. Como eu leio e interpreto o mundo, a Sagrada Escritura, a igreja, e assim vai por diante. Deus pressupõe a natureza humana. Outro dado da natureza humana que a graça de Deus vai usar é que nós chamamos o nosso dado de semiose, como nós nos comunicamos. Eu estou usando um dado de semiose aqui, que é a fala. Existem outros dados pelos quais nós nos comunicamos, através do desenho, através da música, através da pintura. Isso é um dado de semiose. É uma linguagem que todos nós, de uma certa maneira, dominamos o código. Tá? Nós lembramos aqui Foucault. Nós lembramos aqui Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo moderno. Eu preciso compreender as regras do jogo da linguagem para entender a expressão. Então eu sei de um jogo de linguagem. Nossa Senhora, Imaculada Conceição, Lua, o significado da Lua, são jogos de linguagem. Eu preciso entender as regras. Alguém que não conhece as regras de linguagem do catolicismo não vai entender essa linguagem. Ok? Então a graça de Deus também pressupõe isso. Como eu uso da linguagem? Como é que eu me expresso por esta linguagem? Muitas vezes nós usamos muito a fala, né? Há pessoas que falam pelo gesto. Há pessoas que falam pelo olhar. Há pessoas que falam pelo silêncio que fazem na interlocução com o outro. E nós temos um conhecimento meio do senso comum, que nós achamos que o diálogo resolve tudo. Depende. Porque há diálogos entre surdos e mudos. Se nós estamos conversando com uma pessoa que usa muito pouco o dado da fala, o diálogo não é o melhor caminho. O diálogo verbal, nós temos que fazer outro caminho. Nem tudo o que eu penso, eu posso falar. É outra coisa que a graça de Deus pressupõe. Nós achamos que, por falar tudo aquilo que pensamos, nós somos sinceros. Eu pergunto, sincero para com quem? Para com as suas verdades. E as suas verdades não passam de suas verdades. Veja na comunidade, veja no trabalho, veja nas relações familiares, conjugais. Marido e mulher acham que podem falar aquilo que quiserem, porque acham que o diálogo e ser sincero mantém a relação. Depende.
Será que a pessoa está preparada para ouvir aquilo que você tem a dizer? Essa é uma grande questão. Então veja, a graça de Deus pressupõe também essa realidade. Será que eu estou disposto a ouvir aquilo que Deus tem a falar? Veja, é a natureza humana, todos nós temos um pouco disso. E Deus está pressupondo isso. Tem como mudar tudo isso? Claro que tem. Primeiro passo é o autoconhecimento. Não nos enganemos com aquilo que somos. Temos que compreender aquilo que somos. Como diz a Escritura, do barro que nós somos feitos. Se eu sou uma pessoa extremamente emocional, eu preciso ter ciência de como eu vou me relacionar com Deus, com o outro, com a natureza. Se eu sou uma pessoa extremamente racional, como é que eu vou me relacionar com Deus, com o outro, com a natureza? Se eu tenho verdades tão arraigadas, muitas vezes, se você olhar bem, não tem muito sentido, então não tem que conhecer essas verdades que habitam em mim. Preciso saber. Algumas são positivas, outras nem tanto, outras são confusas. Confusas. Então, Deus está agindo em nós. Está manifestando a sua graça. Então a gente está falando de Pentecostes hoje. Deus planifica cada um de nós, não somente hoje, mas a festa de hoje, o Kairos, é o momento teológico em que Deus se manifesta no seu Filho, no derramamento do Espírito. Mas, a todo momento, Deus está planificando a nossa vida com os dons do Espírito. A cada Eucaristia Dominical celebrada é Páscoa. E Páscoa é Pentecostes. Por isso, esta festa de hoje, essa solenidade, ela é encerramento do ciclo pascal, de todo o processo pascal. Então, cada Eucaristia é Pentecostes. A graça de Deus é derramada sobre nós. Quer dizer, e pressupõe a nossa natureza. Então, nós temos que melhorar aquilo que somos. Aquilo que foi construído ao longo do nosso desenvolvimento humano. Nós somos crescendo em sabedoria e graça diante de Deus. Alguns cresceram em sabedoria e graça bem longe de Deus. Então precisa fazer o caminho. E esse é o processo da conversão que nós falamos na igreja. Veja, tudo isso, a graça de Deus está entrando na nossa vida, está desfazendo nós. Se eu tenho consciência, por exemplo, que eu sou uma pessoa um tanto quanto temperamental, então eu falo, Senhor, olha, eu tenho o pavio curto, como diz popularmente. Eu vou em direção ao desfecho das coisas. Falou, não leva para casa. Eu respondo na hora. Então a graça de Deus vai entrando na nossa vida. A gente precisa talvez resolver um pouco isso. A desaforo não se leva para casa. Se leva sim. Se é para manter a paz e a concórdia, a graça de Deus aí agindo. Então veja, é isso, tem jeito de... Claro, as conversações podem ser melhores. Eu posso continuar sendo uma pessoa emocionalmente intensa, mas eu faço atalhos. A graça de Deus vai me ajudando a fazer esses atalhos, na medida em que eu vou me conhecendo. Porque na vida de cada um de nós existem gatilhos que disparam algumas coisas em nós. Medo. Alguém tem medo aqui? Todos nós temos medo, né? Um dia uma colega terapeuta me diz o seguinte: o medo é um sinalizador para que a gente não seja irresponsável. Interessante isso, porque uma criança que não tem medo, ela é muito irresponsável. Não, na visão dela, eu também acho que quando você não tem medo, você se arrisca mais. Uma criança que não tem medo se arrisca mais, aí é perigoso. Então veja, então nós temos o medo. O medo é uma emoção forte. Há pessoas que têm medo de altura, há pessoas que têm medo de insetos, há pessoas que têm medo de lugar aberto, como esse aqui. Porque uma pessoa num lugar aberto desse aqui, se ela tem medo de lugar aberto, ela entra em pânico. E há medos mais sutis que habitam a nossa vida. Um deles é o espelho. Tem gente que tem medo de espelho. Espelho físico, não sorta o espelho. Há pessoas que têm medo, por exemplo, da morte.
Hoje o que mais encontramos é o medo da morte. As pessoas têm medo de morrer. Outro medo da nossa época, o medo de envelhecer. Há pessoas que têm medo de envelhecer. Por isso os institutos de estética e a medicina corretiva é a que mais cresce, né, nos dias de hoje. Né? Nada contra, né, que alguém tenha alguma coisa de estética, não estou dizendo nada disso, estou dizendo só uma leitura de época. Então nós vivemos isto. Esses medos que habitam. Então, com a graça de Deus, eu vou dizer, eu tenho esse medo realmente. Eu devo enfrentar esse medo? Não. A graça de Deus vai entrando na minha vida para que eu vá fazendo alguns caminhos para atenuar esse medo. Então é uma realidade. Veja, a graça de Deus vai entrando em nossa vida, como um vento, como diz o profeta, né? Jonas, o vento tranquilo de Deus. A graça de Deus, esse vento, ela não é tempestuosa. Ela vai entrando, vai iluminando, vai refrescando a nossa estrutura humana. Por isso nós vamos melhorando, mas precisa ter autoconhecimento. E eu me lembro de uma passagem do Evangelho de autoconhecimento. Quando o jovem rico vai a Jesus e pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Lembra dessa passagem? E Jesus diz assim: vive os mandamentos. Ele falou: Senhor, já vi. Aí Jesus vai fazendo algumas questões, ele diz assim: quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. O jovem parou e pensou, refletiu. Autoconhecimento. O que talvez esse jovem tenha pensado? Embora eu tenho isso, aquilo, não vou conseguir fazer esse caminho, estou apegado às minhas verdades, a minha maneira de ver o mundo não se encaixa naquilo que Jesus está me pedindo. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Ele teve um autoconhecimento e diz: eu não posso, não consigo, não dou para viver essa vida. E foi embora. Diz: ele era rico das suas verdades. Então a natureza humana é isso, a gente tem que compreender a nossa natureza. O que na minha natureza humana não se encaixa de acordo com o Evangelho, com a proposta, com a graça de Deus. E aí eu preciso mudar. Então nesses tempos que vivemos, eu digo, tão confusos, e para mim são confusos mesmo. Eu tenho um padre amigo, muitos anos, inclusive eu fui professor dele no curso de filosofia. Ele é formado pela Unesp em economia e eu fui professor dele de filosofia. Depois nós fizemos juntos filosofia clínica. Eu fui para um campo, ele foi para psicologia, ele é doutor em psicologia. E ele a gente sempre conversa muito. E ele diz: olha, eu concordo com você, o mundo hoje está muito confuso, porque a gente não sabe muito bem. Algumas pessoas estão perdidas, né, nos horizontes. São muitos horizontes, são muitos cenários, e as pessoas se perdem. Porque acham que a verdade está ali, corre para lá. A verdade está lá, corre para lá. Falta um autoconhecimento, falta um autocentrar-se. As pessoas estão muito fragmentadas hoje. Não todas, mas uma grande parcela. O que é estar fragmentado? Um pedaço meu está lá, outro pedaço está do outro lado, está do outro lado, está no ambiente da política, está no ambiente do esporte, está lá nas redes sociais, está fragmentado. Então precisa unir tudo isso e dizer: aqui existe uma pessoa. Isso chama-se integridade. Você ser motor de você mesmo, como criatura e como filho e filha de Deus. Isso é integridade. Eu não sou movimentado pelo outro, daquilo que eu não devo enquanto cristão. Isso é graça de Deus. Então eu preciso conhecer a minha natureza humana. Essa é a realidade. É isso que São Paulo vai dizer: tudo posso, mas algumas coisas não me convêm. Então eu preciso conhecer a minha natureza humana. Ninguém está vendo mesmo. Então isso é a natureza humana. Portanto, percebe? Aí eu lembro Kant: escolhe uma maneira de viver que seja possível para a grande maioria da humanidade viver e seja a sua lei profunda, independente se tem alguém te olhando ou não.
você vai agir daquela maneira mesmo na mais profunda solidão existencial. Seus valores éticos são imperativos na sua vida. E é isso que nós vemos na sociedade hoje, muito desfragmentada. E aí, Miriam me vai sinalizando. Tá? E nós vemos hoje um mundo bonito também, não é? Bonito. Eu sempre digo que o mundo é muito bonito hoje. Porém, as expectativas, né, que nós temos. Hoje a expectativa de vida aumentou no planeta e no Brasil, pelo menos na região sudeste. A expectativa de vida, acho que passa dos 72 anos. A expectativa vai longe, né? Muitas doenças estão sendo develadas pelo avanço das áreas de pesquisa, tá? A pesquisa genética, a biotecnologia, a farmácia, e tudo isso vai evoluindo, e a medicina vai a reboque. As novas técnicas, né, de cirurgia, com robôs, né, a gente vê cada vez cirurgias menos invasivas, né, quem trabalha na área da saúde aí pode dizer, tá? Menos agressivas para o ser humano. E há pessoas que, se fizessem essa cirurgia há 50 anos atrás, certamente estariam em um lugar na cova do cemitério. Hoje não. Né? Estão vivas e estão felizes e caminhando. Então veja, tudo isso é uma questão muito bonita, né? A juventude, a infância sendo protegida. Quem pensou, quem trabalha em educação 50 anos atrás, não se pensava em educação de criança. A criança é um adulto em potencial, a gente tem que, né, torcer para ele não, porque ele já é um adulto, ele só não cresceu ainda. Hoje a educação avançou, porque criança é criança, precisa de um sistema educacional próprio, com pedagogia e sistemas próprios. Então, veja, o mundo avançou. E a tecnologia. Estou vendo ali no banco, o celular, é seu, Miriam. Todos nós temos esse aparelho, né? Todos não, alguém não tem, né? Tem gente que fez uma opção de não ter celular, sabia? Tem gente que fez a opção de não ter celular, a gente entende. Mas veja, é uma tecnologia interessante, eu digo. Ela serve. Eu falava com um grupo de universitários há uns 15 dias atrás, em São Carlos, e nós discutíamos um pouco essa questão das redes sociais. Né? Nós estávamos numa mesa redonda e nós discutimos sobre as redes sociais. Elas são muito importantes no mundo de hoje. Nós não podemos negar isso. A revolução digital, ela está mudando o planeta. Ela está mudando, já mudou muito. A questão da comunicação. Quais são os aplicativos que mais vocês usam? Facebook e o WhatsApp. Tem outros aplicativos? Tem, né? Instagram, o que mais? Twitter. O Twitter. Nossa, o Twitter. Verdade. É interessante. Mas vejam, nós nos comunicamos a tempo real, não é? Eu dei um exemplo. Um dos universitários, são universitários que têm 19, 22 anos, acabaram de entrar na universidade. Ele um dia falou: como é que você viveu sem o celular? Eles não entendem como é que a gente viveu sem o celular. É a ideia deles, né? Quando a gente fala de algumas coisas, eu falei: não acredito. Vocês se comunicavam desse jeito, demorava tudo isso. Eu falei: porque você não é do telégrafo, nem eu sou. Mas veja, vamos pegar o WhatsApp. É um dos maiores aplicativos hoje mundiais, né, de comunicação. Nós conseguimos nos comunicar, isso facilita a nossa vida. É aqueles benditos grupos, né? Você tem grupo no seu trabalho, grupinho de WhatsApp? Tem? Quem tem? Escola normalmente tem grupinho de WhatsApp, não tem? Tem? Hospital também tem grupinho de WhatsApp? Quem é alguém que trabalha no hospital? Tem também, né? Eu já vi. Então no grupo tem de tudo, né? Nós criamos um grupo para discutir alfabetização. Vamos dar um exemplo. E de repente aparece alguém lá com um vídeo da Oktoberfest. Você não sabe nem para que colocou aquele negócio no grupo, né? Então é assim. E assim vai. E veja, as pessoas começam, porque existe um problema sério, isso aí é a natureza humana. Nós achamos que estando atrás de uma tela, nós podemos dizer aquilo que queremos. É um dado de si ou assim. Entendeu?
Natureza humana. Então eu vou lá e comento, e falo, ponho um vídeo, achei um vídeo bonito, não sei do que lá, e posta o vídeo. E aí você pergunta, por que você colocou esse vídeo? Não, eu gostei, achei bonito, não sabe nem o que é. Aí você vê o vídeo inteiro, você fala, meu Deus, será que essa pessoa tem noção do que ela colocou aqui? E depois, veja, natureza humana. Nós não controlamos muitas vezes isso através disso. E aí acabamos invadindo a vida alheia de uma maneira muito desumana. E eu não estou dizendo isso de pagãos, estou dizendo de cristãos católicos que se ofendem nas redes sociais. Não, porque eu vejo assim, eu acredito assim, tudo bem. Olha, o movimento para si mesmo, que são pessoas que fazem esse movimento, o mundo passa por elas, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. O problema é a conversação que se dá com o outro. Tá, você está fazendo uma opinião sobre a festa do Santíssimo Sacramento. Você pega um vídeo não sei da onde, coloca no grupo e discute. Peraí, é a sua opinião, mas a sua opinião tem que ter lastro. Se eu estou falando sobre teologia, eu tenho que ter lastro teológico para falar. Se eu estou falando sobre Bíblia, eu tenho que ter lastro bíblico para falar. Se eu vou conversar com um oncologista, vou falar uma opinião sobre oncologia, eu tenho que conhecer o mínimo de medicina e de oncologia. E aí acabam se agredindo. Veja na época da política quanta gente brigou, se ofendeu no Facebook, tá? No Facebook, que é uma plataforma mais longa, né, que você pode. Tá? É incrível isso. Então, em épocas, no patamar de redes sociais, veja, a graça de Deus, ela pressupõe a nossa natureza precisa trabalhar com essa realidade, porque isso aqui não é obra do demônio, como muitos dizem por aí. É obra humana. Foi um pessoal inteligente que fez isso, né? O pessoal que trabalha com aplicativo, tem alguns amigos que trabalham com aplicativo. Eu acho muito interessante. Veja o Uber. Uber foi um aplicativo. Alguém estava lá e não tinha um táxi, o cara resolveu, naquela noite teve um insight, falou, putz, eu vou fazer um negócio desse. E você vai hoje, e o Uber é muito fácil, né? Você que roda, está aqui. Eu consigo acompanhar o movimento do Uber. Eu tenho 2 filhas na universidade, eu consigo acompanhar aonde sai e para onde vai. Que é o nome do motorista, que trajeto fez. Então não é obra do demônio, né? É obra humana. Então veja, assim nas redes sociais também nós temos que tomar cuidado. Olha, eu posso dizer para você tudo o que eu acho nas redes sociais? Consigo? Posso fazer? Como é que é o seu nome? Carol. Eu vou falar com a Carol, falar sobre ela. Aí falo para a Carol um monte de coisa. Aí depois eu encontro a Carol na rua. Oi, Carol, tudo bem? Como tudo bem? Você acabou de falar um monte de coisa para mim na rede social, tudo bem? Então veja como é natureza humana. Quer dizer, isso aqui é um mecanismo tecnológico. Só que atrás dele existe uma pessoa. Nós estamos nos relacionando com uma pessoa, não com um aplicativo. Eu não tenho direito. Não tenho. É como uma pessoa que discute comigo uma questão na rede, tá? Um outro diálogo. Eu falei, meu irmão, não é esse o ambiente. Nós podemos nos sentar num momento específico e discutirmos em profundidade, como cristãos, e como homens e como diáconos. Eu não vou, neste momento, discutir com você, conversar esse assunto num grupo de WhatsApp. Então a gente precisa se pôr limite às vezes, né? E a graça de Deus nos ajuda a isso. Que o seu não seja não, que o seu sim seja sim. Então selecionar, é como aquelas pessoas dizem, eu tenho 3.000 amigos no Facebook. Quais você conhece pessoalmente? Não é? Veja, como nós vemos um mundo confuso,
Amizade não é relação online. E quantos relacionamentos afetivos começaram online? Alguns deram certos, outros nem tanto. Por quê? Eu tenho uma visão sobre essa questão, que muitas vezes a graça de Deus precisa ajudar. Você tem alguma questão que você precisa trabalhar em você, por exemplo, como a autoestima? Você não gosta daquilo que você é? Então não é na rede social que você vai reconstruir isso. Vendendo, repassando uma imagem no Facebook ou, sei lá, no Instagram, que são mais de imagens, é preciso trabalhar isso com a graça de Deus. Se precisa alguma coisa ser melhorada em nós, e sempre tem, né? Então, com a graça de Deus, vai ali na comunidade, a comunidade vai nos ajudando a amadurecer. Você tem necessidade de conversar, de expressar sua opinião? Bom, a comunidade é um bom espaço. Aí eu quero discutir sobre, sei lá, sobre economia, vamos lá. A comunidade fiel-americana tem muita gente que entende economia. Então vamos juntos, fraternalmente, discutir sobre economia. Mas não aqui. Ficar se agredindo na rede. Estou dizendo para nós cristãos, católicos, que temos uma busca fundamental, que é qual? A santidade de vida. Então nós não podemos, mas não devemos viver uma vida banalizada nas redes sociais. É esta a grande questão. E a graça de Deus pressupõe essa natureza que precisa ser corrigida. Tá? Fazer limites. Impor limites a nós mesmos. Tá? Eu saí do Facebook. Alguém diz, você é doido, com tudo que você faz, tem que sair do Facebook. Eu saí. Eu pessoalmente falei, isso não me faz bem. Eu não preciso disso para viver. Quem são meus amigos, quem são aqueles que sabem o número do meu celular, o telefone da minha casa, sabem onde me encontrar. Eu não vou ficar no Facebook. Tá? Então, na escola, no consultório, as pessoas falam, mas eu curto pelo da escola. Já que eu tenho que estar na escola, eu uso a escola para as questões de trabalho. Eu não preciso ter. Olha o tempo. Já viram o tempo que vocês gastam? Às vezes eu gastava na rede social. Existe coisa mais viciante que o Facebook? Existe, claro que existe, mas o Facebook é viciante. Há pessoas que gastam, eu fiz um monitoramento uma vez em alguns funcionários, este ano, de quanto tempo gasta no Facebook? O professor, na hora do intervalo, o intervalo tem 20 minutos, 15, ele fica lá no Facebook. E às vezes eu sento para tomar café e falei, nossa, agradecido pela atenção de todos vocês, porque vocês são as pessoas muito comunicativas no Facebook. Então, é essa a realidade. Às vezes a gente vê dentro de casa, o outro lado manda uma mensagem, o outro está lá na sala. Gente, onde que nós estamos, não é? Mas é prático, é bonito. Não estou discutindo que não seja prático, não seja bonito. Não é? O Instagram, quem tem Instagram aqui? É uma alegria fazer postagem no Instagram, né? Fazer aquelas postagens, foto. Mas precisa ter tempo. Olha, gente, tem aplicativos que já trazem pronto, né? Mas você tem que colocar a frase, você tem que colocar... Precisa ser design. Né? Hoje nós temos que ser design, né? Saber qual a cor, qual a frase, qual o tipo de letra, que mensagem nós vamos usar. Claro, tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma, numa época de comunicação. Mas veja, nós precisamos lapidar a nossa mente e usar todos esses instrumentos para transmitir algo que valorize a pessoa humana. Que seja um instrumento de anúncio explícito do Evangelho ou implícito. Depende das circunstâncias. Os dois caminhos são importantes. Claro. Mas nós temos que usar isso com sabedoria. Não é o dom do Espírito Santo que nós pedimos hoje? Sabedoria, ciência e discernimento. São os três dons que nós precisamos para usar as redes sociais. Sabedoria, que vem da palavra de Deus e da sua graça.
O que é sabedoria? Então, olha, peraí, esse assunto aqui, eu vou me envolver por quê? Bom, sabedoria. Discernimento. Devo postar isso ou não? Devo comentar isso ou não? Não. O que vai acrescentar? O que você vai ganhar com isso? O que você vai perder? Enquanto cristão. Se o que você perde é mais do que você ganha, fecha o aplicativo, vai rezar. É muito simples, é muito prático. Porque os olhos são as janelas da alma. Cuidado com aquilo que vê. Pode envenenar. E a graça de Deus não consegue agir. Sabedoria, discernimento, ciência. O que é ciência, o dom da ciência? Que nós pedimos para o Espírito. Não é questão de intelectualidade, nem a sabedoria e nem a ciência. A ciência de Deus. O que é a ciência de Deus? É um testemunho. Quando nós vivemos a palavra de testemunho, nós vamos ter ciência, que tem a ver um pouco ligado à consciência, né? A questão de você, peraí, isto aqui é obra de Deus, isto não é obra de Deus. Porque tem coisas na vida da gente que fala só que não é de Deus. Já ouviram essa frase? Isto aqui não é de Deus. Isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo, não é obra de Deus. São esses elementos que a graça de Deus vai se trabalhando em nós, no nosso dia a dia. Eu digo assim, não dá para ser cristãos no século XXI se não for no dia a dia. Nós somos uma cultura cada vez mais urbanizada. O catolicismo rural está muito distante. Está no coração de algumas pessoas. Mas e vocês, eu vejo aqui os mais jovens, imagina, vocês não sabem o que é catolicismo rural. Um pouco que vocês estão vendo aqui, ó, dessa quermesse é catolicismo rural. Pergunta se no centro da cidade de São Paulo tem quermesse. Eu trabalhei 10 anos numa paróquia encravada na porta da USP, mas nunca fez quermesse, não tem como. É um momento completamente diferente. Então nós vemos um mundo cada vez mais urbanizado. E as redes sociais, as comunicações instantâneas vão ser cada vez maiores. Lembra que Paulo falava do mundo cosmopolita, de anunciar o Evangelho de uma cultura cosmopolita? É o que está acontecendo com nós agora, em pleno século XXI. Então vocês da comunidade fiel pelicana, vocês estão espalhados nos 4 cantos dessa cidade, em ambientes que nenhum padre chega, e nunca vai chegar. Mas você chega, você está lá. Você é a presença da igreja. Como dizia São Francisco, gosto muito dessa frase de São Francisco. A única página do Evangelho que o seu irmão talvez vá ver no dia é você. Sou eu. Não precisa anunciar, tocar sino, né? Campainhas, nada. Está ali, testemunho. Nas redes sociais. Fala assim, nossa, olha o Diácono Wagner, está batendo boca lá no grupo, lá, falou de água 4. O testemunho. Meu Deus do céu, como é que pode? Olha você lá, nossa, olha lá. Eu conheço esse rapaz, ele é da Fiel Pelicano, olha só o que ele está falando. Que coisa bonita. Olha aqui. Está vendo? Esse é o grande desafio de nós. Nós temos que, através da nossa, eu digo assim, capilaridade, nós vamos chegando aonde muitas vezes a igreja institucional não chega. Essa é a grande obra do Espírito na igreja do século XXI. Vai chegando aonde não chega. Eu conheço o diácono, mas eu estive agora no congresso. Eu o conheci quando ele era juiz de direito em Goiânia. Hoje ele trabalha lá como desembargador. Belo Horizonte, um cara chique pra caramba. Ele estava no congresso. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Ele está velho também. Tá? Mas eu vejo, ele chega onde talvez a gente não chegue. Não chega. Eu digo para um grupo de juízes que acompanha São Carlos há mais de 20 anos.
eu falo assim: André, você tem nas mãos a caneta, e esta caneta tem o poder do juiz, investido pela sua função. Você é a presença do Cristo lá no Tribunal de Justiça. Então, quando ele faz um projeto há 10 anos de justiça, vai à escola, tirando o Cristo do próprio bolso, é por causa do Evangelho. É quando ele tem coragem de assinar e dizer: está preso por corrupção. É por causa do Evangelho. Eu sei que é por causa do Evangelho, porque eu os conheço há muitos anos. Então você onde está aí, Jaú? Tá, você está lá. Cristo está lá. Olha lá. A natureza humana, a graça de Deus vai trabalhando por você lá onde você está. Veja a grande graça que Deus dá a cada um de nós, de maneira especial, como o Senhor falou a vocês, a cada um de vocês da comunidade fiel americana. Deus quis precisar de nós, e Deus quer precisar de vocês nesse trabalho. O Papa Francisco não fala de a igreja em saída? É isso. Não precisamos fazer missões, precisamos, até a Diocese está com um projeto de missão aí, né? Eu já vi lá em Torrinha, já estive junto com o grupo. Mas existe uma missão muito mais profunda do dia a dia. Que você não bate na porta física, você bate na porta da existência das pessoas. Com a sua presença. É esta a realidade. Então, precisamos trabalhar a natureza humana. Eu sempre digo isso. Eu trabalho a minha natureza humana faz tempo. Eu acho que ela está ficando um pouquinho melhor, por causa de algumas questões. Porque também a interseção, a gente diz assim, de estrutura, nos ajuda. Eu tenho convido nesses anos todos com pessoas que hoje eu olho para trás e digo assim: essa pessoa me ajudou a melhorar nesse aspecto da minha estrutura humana. Me ajudou a ver as coisas com mais objetividade. Me ajudou a não ter um pavio tão curto como eu tinha quando eu tinha 20 anos. Então foi essa proximidade. Há pessoas muito santas que eu conheço, olhando para a estrutura, para as verdades religiosas daquela pessoa, eu falei: olha, é um exemplo para a minha vida, eu preciso buscar um caminho melhor de santidade. Então são essas realidades. A natureza humana, ela vai sendo moldada no nosso ambiente. Então escolha um ambiente favorável para você moldar a sua personalidade, para você aprofundar a sua autoconsciência, se conhecer e responder com generosidade à graça de Deus. Eu sempre digo, agora a gente vai ficando velho, a gente vai tendo essa consciência cada vez mais próxima. A nossa vida, ela é um vento. Hoje eu olho e falei: quando eu tinha 20 anos eu tinha tantas buscas. Umas se concretizaram, né, ao longo do tempo. Outras foram mudando de rumo. Mas hoje eu estou muito mais próximo do fim do que do começo. Então é preciso a gente ter essa consciência de que a vida é rápida. Então, usemos a nossa humanidade, tudo aquilo que temos de bom, para deixar algo para aqueles que virão depois de nós. Eu, como pai, sempre digo assim: que exemplo de vida eu vou deixar para as minhas filhas? Isso me preocupa todos os dias. Na maneira como ensino, na maneira como oriento. Hoje são mulheres, uma tem 21 anos, outra vai fazer 20, já estão lá. Como diz um professor da Federal, conversando comigo, que é professor: olha, falou, Wagner, aquilo que você tinha que fazer pela sua vida, você já fez. Está de parabéns. Agora, toca. Ele é judeu. Professor Rui Zucman. Ele é judeu. Ele dizia: agora nós temos que confiar em Deus. Deixa conduzir. Então, essa é a realidade. O que eu estou fazendo da minha vida? Se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu estou noivo, se eu estou namorando, se eu sou consagrado, padre, diácono, bispo, o que eu vou deixar como
patrimônio quando eu partir. Esta é a realidade. E vamos trabalhar a nossa natureza humana. Vamos buscar o autoconhecimento. Porque a graça de Deus não faz mágica. Ela pressupõe toda uma estrutura que se abre ao transcendente. E algumas coisas na natureza humana são bloqueios. Então, busque esse conhecimento. Por N caminhos. Tem gente que busca esse autoconhecimento pela profunda meditação da palavra de Deus. Outros, por outros caminhos. Mas busque aquele que é adequado a você. Mas não se deixe passar assim, não empurra a vida não. Assuma a vida. Faça dela um sentido, um significado. Como dizia um grande psicólogo, terapeuta, Viktor Frankl. Precisa, para algumas pessoas, ter um significado como eixo. Busque esse significado se você precisa dele. E vai em frente. Eu tenho uma grande certeza que o maior caminho de ressignificação da vida é a pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho, pessoalmente, uma espiritualidade muito focada na cruz de Jesus. Desde a minha infância. O que me encantou no cristianismo, no primeiro momento, foi a estética da cruz. Depois, a espiritualidade da cruz foi alimentando a minha vida e alimenta até hoje. Não existe amor maior do que dar a vida por aqueles que se amam. E Jesus nos ama, a cada um de nós. Isso me dá uma força imensa. Os momentos mais difíceis, profissionais, pessoais, é dizer, Ele me ama profundamente. Não é à toa que Ele deu a sua vida. E Ele foi ressuscitado. Então, quando eu olho para a cruz, e é o meu momento de meditação pessoal, é diante da cruz. Eu ganhei um crucifixo há muitos anos atrás, desse amigo que eu falei para vocês que é psicólogo, deu um crucifixo bonito, presente, e eu tenho ele no lugar, é onde eu faço a minha meditação pessoal, a minha reflexão pessoal. Olhando para aquele objeto, a cruz, eu consigo entender algumas coisas que acontecem comigo e significar um pouco as coisas que acontecem no mundo, que eu acho que está muito confuso. Então, a cruz me dá o eixo. Me dá o eixo. Um pouco isso que eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite. Agradeço o convite. Eu acredito que vocês têm uma grande missão. Isso eu sempre falo para mim. Existe uma grande missão que vocês têm nas mãos. Busquem ser uma comunidade unida. São vários membros, diversidade, casais, namorados, noivos, consagrados. O Espírito deve produzir em nós a comunhão. Então busque na sua natureza humana aquilo que ajude a você a criar comunhão com o outro. Quando tiver que dizer alguma coisa, use a caridade acima de tudo. Use a caridade, porque a caridade busca o bem, não o nosso ego. Ela busca o bem. Veja quantas pessoas se encontram com vocês no dia a dia, durante a semana no trabalho. Olha que coisa bonita. Talvez muitos casais, muitos lugares aí, a espiritualidade da comunidade fiel pelicana refez lares, não é? Refez vidas. Não desanimem. Não desanimem. Deus deu um talento na mão de vocês. Não enterrem. Eu sempre digo isso, não enterrem. Acreditem. Trabalhem. Rezem. Se for preciso, coloquem-se de joelhos e peçam a fortaleza como dom. E vamos em frente. Não tenhamos medo. Nós não podemos ter medo como cristãos. Por que não podemos ter medo? Porque Deus está conosco. Ele escolheu você. Por quê?
Só depois que a gente morrer a gente vai saber. Eu sempre digo, por que Deus escolheu? Não sei. Só Ele vai saber. A hora que eu chegar, eu vou perguntar para Ele: Senhor, por quê? Tanta gente melhor, só para me escolher. Ele vai dizer: olha, talvez para você se salvar, porque se eu não tivesse te escolhido, você estaria nas garras do capeta. Então, eu acho sempre isso, né? Deus escolheu porque Ele quer o bem. Bom, Deus abençoe vocês, que vocês continuem firmes aí nesta. Enquanto nós estivermos por aqui, a gente vai conversando, vamos partilhando. Deus vai dando a graça, né? Eu sempre digo isso. Deus vai dando a graça. Que a gente possa ser fiel. É isso que nós somos a igreja de Jesus Cristo. É isso. Não se escandalizem com o que os homens fazem, dentro e fora da igreja. Porque nós somos a igreja. Se você é fiel, se você é coerente, é a igreja que é coerente. E rezemos por aqueles que, não conhecendo a natureza humana, acabam pecando. E eu digo, alguns deveriam colocar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Porque escandalizar os pequenos é um pecado imenso. Mas rezemos, Deus vai trabalhando. Mas acredite, você é a igreja de Jesus Cristo. Lá na sua casa, na coerência que você vive, é a igreja de Jesus Cristo. Você, no seu trabalho, na coerência que você vive, você é a igreja de Jesus Cristo. Na comunidade, você é a igreja de Jesus Cristo. Na comunidade fiel americana, você é a igreja de Jesus Cristo. É isso que vai fazer a diferença. Deus talvez tenha escolhido vocês para salvar uma boa parte da igreja. Isso eu tenho certeza. Confie. Deus está conosco. Obrigado, gente. Amém. Antes da gente cantar a música final, o diácono vai dar a bênção para nós. E antes da bênção, a gente vai rezar uma Ave Maria por ele, né? Vamos ficar de pé. A nossa gratidão a Ele, que nos acompanha desde que, quando nós nos reunimos lá com vocês, na Capolina, há tantos anos. E a Ele também a minha gratidão pessoal, particular, né? Ele é meu terapeuta já há uns anos. E ele é um dos grandes responsáveis por eu trabalhar a minha humanidade na natureza. Então, assim, particularmente minha gratidão ao Senhor, pela pessoa que o Senhor é na minha vida e nessa comunidade por nos acompanhar com a sua generosidade, sempre estando conosco. Vamos rezar por ele, nossa Ave Maria, que Nossa Senhora possa acompanhá-lo, que Nossa Senhora possa guiá-lo, cuidar de toda a sua família, de seus projetos, de sua oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. a vossa proteção, Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus nessa solenidade de Pentecostes. O Senhor esteja atrás de vós para vos proteger. Esteja acima de vós para vos abençoar. Esteja à vossa frente para vos guiar na sua vida. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus sempre seja derramada sobre cada um de nós. Amém. podemos ir nos sentando, cantando um refrãozinho, enquanto a gente aguarda os recados. Minha graça te basta, minha graça te basta. Escuta, filho, estou
Aos que estão vindo pela primeira vez na nossa comunidade, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Tem alguém vindo pela primeira vez? Você, meu amigo, seja bem-vindo. O pessoal vai dar um abraço em você. Seja bem-vindo, viu, querido? Volte sempre. Povo de Deus, semana que vem nós teremos aqui a presença do Padre Alcides, passando mais uma formação para nós, né? Sempre segundo e terceiro domingo do mês, as formações. Eu vejo assim que na nossa comunidade nós temos o intuito de passar uma formação sólida, né? Então São Paulo escreve em uma de suas cartas: quando eu era criança, eu falava como criança, me comportava como criança, e quando me tornei adulto, comecei a falar como adulto, me comportar como adulto. A nossa comunidade, nós temos essa característica de termos formações em que nós não passamos mais um leitinho para recém-nascidos, já passamos um alimento sólido, né? É carne, arroz, feijão, é para adulto mesmo, né? E essa é a característica da nossa comunidade, de formações de maturidade mesmo, humana e cristã. Então, graças a Deus, nós temos pessoas como essas, o Diabo, o Padre Alcides, que nos acompanham nas formações. Povo de Deus, está chegando então a nossa tão esperada missa com o Bispo, a qual nós iremos comemorar os 10 anos de comunidade com ele, na nossa chácara, no último domingo desse mês. E após a missa, que vai ser às 13h30, nós teremos a nossa festa junina. Sempre nós fazemos assim, cada um contribui com R$10, antes falando com as meninas aí no fundo também, para a gente saber quantas pessoas que vai, para depois nós possamos nos programar lá com a alimentação e teremos várias coisas, né? Como sempre, todos os anos temos cachorro quente, caldo de mandioca, milho verde, todas as comidas típicas de festa junina, para você poder se alimentar quantas vezes quiser, refrigerante, suco. Então nós estamos pedindo quanto antes para que você dê o seu nome para a Érica, para as meninas lá no fundo, e confirme, já dê a sua contribuição de R$10, para que de fato a gente possa se programar quanto a isso, tá bom? Agora, eu vou passar